com a arma apontada na minha cabeça. Teve uma hora lá que eu pensei, eu vou, né, partir dessa pra melhor. E chorava bastante, cara, porque eu falava, Deus, não é possível, cara, que eu tô aqui e você já me trouxe aqui. Todos da minha equipe pegaram malária e eu não peguei malária. Aconteceu uma crise comigo, eu vou expor isso aqui pra... uma crise, assim... Vamos começar mais um episódio aqui no Inédita América. O episódio de hoje é com o William. A gente vai falar um pouquinho ainda sobre a Letônia, ainda um pouquinho sobre o assunto que a gente estava no episódio anterior, mas dessa vez de uma visão de um brasileiro que estava vivendo lá. E, William, é um prazer te receber aqui hoje. De fato, a gente acabou de conversar com a sua esposa e é muito maravilhoso ter essa oportunidade de receber vocês. É um pouco mais confortável com o português, né? Você acha que a gente vai desenvolver, às vezes, algumas coisas que o inglês não nos permite. Verdade. Mas, assim, é de fato muito bom ter vocês aqui. É muito bom ter esse espaço para que a gente possa falar um pouco sobre a história de vocês. Eu vou deixar o William se apresentar. Isso aí, meu nome é William. Eu esqueci um pouco do português. Brincadeiras à parte. Eu sou brasileiro, estou há 10 anos na Letônia. Sou casado com a Angélica, a convidada do episódio passado. Temos 2 filhos, como ela falou. Eduardo, né? Eduardo é um nome bonito. Charai. Alguns vão concordar aqui. E Carolina, filhos maravilhosos. Sou missionário com a organização chamada Jocum, Jovens com uma Missão. E, enfim, É isso. gosto de jogar bola, sou atleticano, paranaense. Sofredor. Estamos sofrendo um pouco. Agora eu tô sabendo o que é sofrer, né? O Atlético tá indo muito mal. Mas você também é host do Fifando com Fé, né? Eu tenho um canal também no YouTube, aí, se você quiser pesquisar, Fifando com Fé. Então é um canal aí que eu entrevisto também missionários brasileiros que estão na Letônia conosco lá. Temos 10 brasileiros trabalhando conosco. Só na nossa organização e no lugar que a gente mora, no vilarejo lá. E a gente joga FIFA. Enquanto a gente joga FIFA, a gente vai conversando, batendo um papo. E aí pegou as mulheres lá, velho. Meu Deus, elas tiveram uma batalha lá. Jogar FIFA, elas já não são muito bem, muito né? legal, Não é o já. talento delas. E aí tem que conversar, velho. Mas é Fifando com Fé. Então, pesquisa lá. Pesquisa lá, você quer ver algo diferente aí, você quer ver uma posição diferente, né? Jogando uma bolinha ali ao mesmo tempo. Deve ser algo bem interessante, não tive a oportunidade de ver ainda, mas com certeza eu vou checar depois desse episódio. Na verdade, eu tenho 2 canais. Olha, qual que é o outro? O outro é o Gamer Mr. Wilbo. Só Mr. M.R. Wilbo. Gamer, jogando Farming Simulator. Eu gosto de um jogo de Farming Simulator. PC. Okay. Kingdom Come Deliverance. Um pouquinho de Minecraft. Okay. FIFA também. Então eu gosto de um jogo Legal, cara. online. O cara que joga online aí, eu vim bastante jogando. Na verdade, o primeiro... Nunca falei isso aqui. O primeiro canal que eu abri no Instagram, ou no YouTube, foi de Minecraft. Mas eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos de idade. Ainda era a época do Skype. Nossa. Então, é bem antigo, cara. É bem antigo. Já começa provando que dá pra falar de Jesus em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Exatamente. E não é só pode, nós devemos. Na verdade, nós devemos. É um círculo, uma comunidade que precisa muito de Jesus. E isso foi algo que queimou no meu coração. Eu arrumei uma briga em casa, mas era um fogo que estava queimando meu coração. Depois dos 38 anos de idade, virar gamer. Eu não sou gamer profissional, mas eu vi essa oportunidade. Mas eles precisam muito de Jesus. Muita gente
muitos adolescentes que jogam, eles estão também morrendo com depressão, suicídio. Então, não é só nós podemos, nós devemos. É legal, acho que é a primeira vez, pra você ter uma ideia, assim, não é nem coisa de cristão. A primeira vez que eu ouvi sobre Exu e esses trem dessa religião aí foi dentro do Minecraft, cara. Eu tava jogando em um servidor e aí um cara começou a soltar no chat. E aí eu sei que me deu medo na época, eu era novo pra caramba, né? E aí a skin dele no game era feiona, cara, era um trem esquisito, assim. Só que ele já tava lá dentro falando as coisas que ele queria e, assim, o inimigo vai em qualquer lugar, né, velho? E a gente nem sempre tá nos lugares, nem sempre tá utilizando os meios que Deus coloca aí. Às vezes a igreja vai contra um GTA, por exemplo. Cara, o GTA vai ser o maior lançamento da história, vai alcançar zilhões de pessoas e quantos cristãos vão estar jogando GTA, fazendo live aí? Ah, mas aí GTA só faz coisa errada. Cara, mas o que você tá conversando ali na hora, né, o jeito que você tá fazendo, sei lá. Você já ouviu falar do pastor do GTA? Ah, tem um cara que faz um cara culto. Que faz um culto, literalmente. Verdade, ele faz evangelismo. Um culto, Eu sou fã dele. Cara, eu já vi os reels desse cara. Top. Ele tá lá com o personagem lá e todo mundo com a mão pro alto. É do RPM, né? No GTA RPM. Cara, eu não lembrava disso, mas realmente eu já vi algo assim. E aí ele vai pregando. Nossa, aí. E não precisa de microfone, não precisa de nada, cara. Precisa de coragem, tá lá, cara. Só vai lá no meio. A sua ideia do Fifando bate muito com o que a gente faz aqui no Inédito. A ideia do Inédito é alcançar pessoas que a igreja não alcança. E você com o seu canal no FIFA, com o seu canal Gamer, você vai alcançar pessoas também que não iriam na igreja. Exatamente. Que talvez não teriam oportunidade de escutar a palavra de Deus, mas você tá lá onde a igreja não chega. É o mesmo princípio. É isso aí. Cara, e é muito legal ouvir disso, ouvir que tem pessoas que entendem e têm o mesmo chamado. Eu acho que Deus ele vai tocando as pessoas em lugares diferentes pra chegar em todos os lugares de fato, né? E falando um pouco disso, cara, qual que é a tua história? Como é que você parou na Letônia? Da onde que você veio do Brasil? Tipo, como que você conheceu tua esposa lá? Qual que é o rolê que você teve, assim? É uma história um pouco longa, não vamos ter todo esse tempo pra contar. Nós temos o plano de escrever um livro um dia, né? Mas a história foi muito doida, cara. Muito doida, assim. Começando que eu ouvi falar da minha esposa numa base missionária na minha cidade, Curitiba. A mesma organização. Ouvi falar dela. O líder desse centro, dessa base missionária falou, tem uma gringa vindo aí. Ela é inteligente, bonita. Aí na hora... Aquele pensamento positivo, é a minha esposa chegando. Caramba, o cara já pensou logo lá na frente, né? Já olhei pro futuro. Eu tinha um chamado, né, de Deus de pisar nas nações, ser missionário. Eu tinha já essa vontade e tal. E a minha esposa foi por um treinamento do ministério que ela fazia parte na época. E aí, cara, eu não sei se foi fé ou foi loucura. Fala bem a verdade pra você. Porque eu nem pesquisei a foto dela, nada, nem o perfil do Facebook, nada. Eu falei, é minha esposa. Graças a Deus, Deus é misericordioso. Ele mandou uma gringa bonita, porque senão eu tava pego, velho. Depois daquela declaração que ele, né, eu tomei posse. E foi até engraçado que eu chamei a galera, os solteiros lá, os corvos, a gente chamava, né? Corvos? Os corvos, os solteiros lá da... É quase... Eu juro que eu ouvi outra coisa na hora que você falou. Não, cornos não. Corvo. Que lá em Curitiba a gente chama de corvo, né? Que tá procurando enfim. Aí eu chamei eles, os solteiros. Tinham mais ou menos uns 7. Falei, seguinte, aquela menina lá que o líder citou, ela é minha esposa. Então, quando ela chegar aqui, que ia ser tipo umas 2 semanas depois, cara, não quero ver ninguém perto dela. E eles deram risada, né, velho? Falei, não, tô falando sério. E aí ela chegou, velho. Tava trabalhando. Ela foi o primeiro... Eu fui o primeiro homem solteiro que ela viu naquele ambiente. E ela vindo pra fazer outra coisa. Tava nada a ver, velho. Só missionária. Só, fazendo uma viagem missionária e tal. Ela já tava casada e não sabia. Ela já... Exatamente, por fé ela já tava casada, mas não sabia. Já tava comprometida.
E aí, cara, eu não falava inglês quando eu conheci ela. E ela não falava E- português. Comunicava com Aí foi mímica. aquela barreira, velho. Agora, tá ligado? Coraçãozinho. Coraçãozinho, tal, árvore, tal, chuva, tudo língua por sinais. Eu aprendi um pouco. E eu tinha uma motivação, né, cara? Pô, eu tinha que conquistar ela em muito pouco tempo. Menos de 20 dias ela ia estar lá naquela base missionária que eu tava. Então, eu não podia perder tempo. Aí eu fui, cara, não falava inglês, aí eu tinha que dar os meus pulos, né? Se vira nos 30, quase que essa coisa. Aí tinha bastante pessoas, adolescentes, naquela base missionária que falavam inglês. Aí eu fui neles, né, cara? Aí o Google Tradutor, a internet ainda estava bem fraca. Em 2013, não estava assim tão fácil a internet. Aí ia pro Google Tradutor, escrevia carta em português, outros traduziam para o inglês e ia entregar para ela. Aí a gente começou a flertar, né, cara? Tipo, ela gostou do que ela viu, né? Ela gostou do homem de fé e também fisicamente do que ela viu. É que você tem fé, acho que a gente já entendeu aqui. Eu tenho autoridade pra falar de fé, velho. Só não sai da minha cabeça me love you. Me love you. Me want to get married with you. Me wants a green card. Não, e eu achando que era uma europeia rica, né, velho? Aí ela é missionária. Pô, esqueceu disso. Esqueci desse detalhe. Mas aí, cara, menos de 20 dias aí, deu tempo. Cheguei nela já, com os dois pés, né? Junto, buf. Aí ela não resistiu. Aí falou, não, vamos ver. A gente começou... o atestado de óbito. Começamos assim, o primeiro mês, assim, ela chegou e falou, ó, vou voltar pra Letônia e você vai ficar no Brasil. Então vamos ficar um período aí só né, oração, vendo se é isso mesmo, né? Falei, palavras sábias de uma mulher sábia. Então, depois do mês aí a gente já oficializamos o nosso namoro. Aí só depois de 8 meses que a gente foi se ver de novo. Quando ela voltou pro Brasil, na segunda viagem pro Brasil. Ela ficou 3 meses lá. E aí, nesse período, nós noivamos. Em 2014, agosto de 2014, nós casamos lá na Letônia. Então foi Você assim... já mudou, já noivado, já esquece. Já... Na segunda vez que ela voltou pro Brasil, aí a gente já se conheceu melhor. E aí já tomamos a decisão, não, vamos, é isso que você quer? É isso que eu quero também, então vamos nessa. Mas também, dentro todo desse contexto, tem muito passo de fé dela também. Uhum. Que eu não sabia se eu ia pra Letônia, tava assim, namoro à distância. E aí eu meio que terminei com ela, online, né, mandei uma mensagem nada a ver lá, tudo em inglês, tudo torto. Aí ela foi orar. Ela foi orar e falou, Deus, qual é a sua vontade? E aí Deus colocou no coração dela, faça uma segunda viagem pro Brasil, vai dê esse passo de fé. Aí foi a vez dela dar esse passo de fé, mais uma vez. E aí nessa segunda vez nós tivemos a oportunidade de se conhecer melhor, então aí fluiu melhor. Uhum. Meu inglês um pouco melhorou. E aí, cara, 2015, estamos morando desde 2015 estamos morando na Letônia. Já 10 anos lá. Já 10 anos lá. E como é que foi pra você, tipo, chegar na Letônia, assim? Porque, né, a gente fala que tem muita coisa que movimenta o homem. No caso, a mulher é a principal. No seu caso, literalmente, você mudou de cultura completamente pra viver a realidade dela. Como é que foi essa escolha? Como é que foi a sua chegada lá e tal? Eu sou muito otimista. Então eu não enfatizo as barreiras. E isso também é uma falha minha, porque daí eu não organizo melhor. Um exemplo é a língua. A língua, não só a língua da Letônia, que é o leto, que chama, né? Que é muito... Eu chamo a língua... aqueles que entendem inglês vão entender. Heavenly Language, que é uma língua... muito difícil. Dos céus, porque leva a eternidade para aprender. E eu tô ainda aprendendo, eu consigo me comunicar, mas estou ainda aprendendo. Então o idioma foi algo que eu não me preparei. Pro inglês também, que lá
O inglês praticamente é a segunda língua agora, junto com o russo, a língua russa também. A língua russa está diminuindo, o inglês está aumentando com essa nova geração. A galera não acredita muito que o inglês é fácil, né, velho? Às vezes, aí você vai ver umas 2 línguas dessas e fala, cara, inglês é muito fácil. Comparando com essas, o russo e o leto, é muito fácil. E aí foi também a documentação. Então, aí eu meio que cheguei lá. A adaptação não foi difícil, falar bem a verdade pra você. Comida, cultura, o frio, tudo. Não foi tão difícil, mas o mais complicado foi o idioma. Você era curitibano? Eu sou curitibano. Então o frio às vezes não faz tanto. Mas o frio lá do Brasil, a Angélica não gosta do frio do Brasil, do Curitiba. Porque as casas não são preparadas pro o frio que Curitiba passa. Mas o frio lá da Letônia é -10 o normal lá. -10, -5. Só que isso não me trouxe muitos desafios. Mas a documentação, que eu não fui preparado primeira vez, e o idioma. Então, tirando isso, assim, foi tranquilo. Eu era o único brasileiro lá nessa comunidade da Jocum. Aí eu falava em português só com Deus, velho. Então, galera chegava lá, americano, holandês, leto falando inglês comigo, cara, eu não entendia nada. Aí eu só falava ok. Aí eu nem sabia o que eles estavam falando, eu falava ok. Aí minha esposa chegava pra mim, você concordou com aquilo sem saber? Eu falei, nossa, velho. Aí... Tem que aprender, aí eu fui aprendendo na marra e chorava bastante, cara, porque falava, Deus, não é possível, cara, que eu tô aqui e você já me trouxe aqui e eu não vou desenvolver essa língua. Então, eu quero até deixar um encorajamento para aqueles que estão aí querendo aprender um outro idioma. Cara, você tem que passar por uma imersão. A não ser que você seja muito dedicado e inteligente para aprender no teu próprio país, mas é a imersão que vai te dar o pontapé, assim, pra... É a necessidade que faz o sapo pular, né, velho? Exatamente isso. Não tem outra, assim. Quando o cara chega no ponto onde ele tem que pedir pra ir no banheiro, tem que pedir pra não sei aonde, tem que pedir pra chegar em algum lugar, comida, não sei o quê, não tem outro jeito senão falar, ele vai falar. Vai falar. Exatamente. Isso que você falou é muita verdade, porque comigo no idioma foi assim. O meu inglês, ele só melhorou um pouco quando eu fui para uma escola que eu estudava todos os dias, de segunda a sexta, das 9 a meio-dia, e na escola era proibido a falar outra língua a não ser inglês. Uhum. Então, depois que eu tive essa imersão, que minha vida foi melhorar um pouquinho. Lá no Brasil tá tendo muito costume nas escolas de high ticket, né? De ser escola bilíngue. Que, na verdade, eles só tentam falar o inglês e o português a pessoa basicamente vai ter uma aula ou outra. Mas justamente pra isso, pra criança chegar num lugar na vida dela onde ela só fala inglês e ter essa imersão algumas horas do dia, tem funcionado bastante, cara. Assim, e quem tá no Brasil não tem a ideia da importância de você ter o inglês como segunda língua. Cara, o mundo inteiro fala inglês. Só Brasil que não. Exatamente. E em qualquer lugar que você chegar, você consegue se comunicar com o inglês, velho. Não adianta falar assim, mas é porque... Sei lá, se você quer falar de alguma coisa, você tem uma palavra, né? Se você é missionário, se você não é... Se você fala inglês, você vai conseguir passar a informação que você quer em qualquer lugar no mundo. Exatamente. O inglês, assim... Inclusive achar sua esposa. Inclusive achar a esposa. Então passou aprendi inglês, hoje eu consigo pregar, ensinar inglês. Até a minha esposa citou sobre a viagem na Ucrânia, no treinamento, uma viagem a propósito de treinamento, dei aula em inglês nesse período. Então hoje o meu inglês, claro que todo dia a gente tem palavras para aprender, né? Viemos aqui para os Estados Unidos, já tem várias palavras novas que eu aprendi. Com certeza. E a gente tem nós somos eternos alunos, né? Então, se você um dia chegar e falar que você já sabe de tudo, na verdade você sabe de nada, né? Então, mas o meu foco é agora aprender a língua lá da Letônia mesmo, assim. Porque aí eu posso ter a oportunidade de tirar o passaporte leto, pelo fato de eu ser brasileiro. Tem outros exames lá, testes, mas a língua é a principal. Entendi. Cara, e você colocou no nosso
nosso backstage ali, que você teve uma situação em Moçambique em 2012, né? Se não me engano, é um pouco antes de você ir pra Letônia, né? Sim. Que situação foi essa, cara? Como é que é Moçambique com isso? Qual que foi o É. rolê lá também? E o engraçado é que o pastor Misael, um abraço aí pro pastor Misael, ele também teve viagens para Moçambique, então esse final de semana passado a gente tava trocando uma ideia e contando as histórias. E ele já ouviu essa história, mas foi um fato, uma história, um acontecido, um incidente que foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu estava nesse período fazendo essa escola de treinamento e discipulado, que é a primeira escola, é o vestibular para você entrar nessa organização Jovens com uma Missão. E é um período de 5 a 6 meses, essa escola, com tempo teórico e aí um tempo prático. E nesse período que eu estava em Moçambique, a gente estava no prático, chamou prático, né? É aplicar tudo que você aprendeu no tempo teórico. E foi 3 dias antes de voltar para o Brasil. A gente já estava por lá uns 40 dias e fazendo evangelismo, tudo que é lugar, conhecendo a cultura, a maioria todos da minha equipe pegaram malária e eu não peguei malária. Não, foi eu e mais um que não pegamos malária. Os meninos todos pegaram malária. Então a gente passou por várias experiências lá. E vimos muita coisa. E 3 dias antes de voltar para o Brasil, do nosso voo, aconteceu um assalto à mão armada dentro da organização, lá dentro da casa que a organização lá, a Jocum, alugava na época. E foi assim, eu diria que o maior... Eu não vejo como um trauma, mas a experiência mais próxima da morte que eu vivi. E como eu falei, mas com essa experiência foi também um divisor de águas para mim, que eu aprendi muito sobre o coração de Deus, muito sobre o propósito, chamado dele para minha vida, o que ele queria para minha vida. E assim, a experiência que eu tive lá foi literalmente pessoal com Deus. Aposto que a dependência de Deus depois disso deve ter mudado completamente na sua vida. Totalmente, 100%. E aí entraram dois moçambicanos, entraram com arma dentro da casa lá. Éramos em 6 pessoas, 5 brasileiros e 1 moçambicano, que estava nos ajudando em tudo lá. E aí ele começou a fazer a limpa, né? Dinheiro, grupo de missionário, não é turista, né? Então não tem dinheiro. E aí teve uma hora... Cara, tem muitos detalhes nessa. Eu lembro até hoje, cara, cada detalhe, assim. Mas um dos detalhes, assim, que ainda eu digo que foi esse momento pessoal com Deus, foi quando um deles me colocou de joelhos na frente da minha mala de viagem, e ele tava pedindo dinheiro. Era 3 mulheres, 1 moçambicano homem, e eu e mais um brasileiro. Só que esse brasileiro ele era o líder da equipe, ele ficou preso no banheiro. Ele foi no banheiro, ouviu os barulhos e ele decidiu ficar lá, ficou orando, clamando. Então era só eu de homem estrangeiro naquele. Aí ele me levou, eu fiquei de joelho lá. Aí, cara, não tinha dinheiro. Em Moçambique eles falam português. Eu tava falando, cara, não tem dinheiro. Não tem. Somos missionários. Viemos aqui pra fazer missões. Não tem dinheiro. Aí eu tava tentando dar, tipo, as lembrancinhas que eu tinha comprado pra levar pro Brasil. E ele queria dinheiro. Aí ele tava com a arma apontada na minha cabeça. E aí ele teve uma hora lá que eu pensei, eu vou, né? Partir dessa pra melhor. Que ele engatilhou a arma. E ele falou pro outro companheiro dele, falou, olha, vai pro outro quarto que esse aqui vai morrer agora. E essas palavras ainda ecoam no meu ouvido, que aí eu pensei, e o cara engatilhou a arma. Falei, vou morrer agora. Pelo menos vou ser um mártir. Mas meu clamor, meu único clamor, minha única oração naquele momento,
que eu não sabia se eu ia morrer, ou ele me matar ou não, foi: Deus, prepara o coração da minha família, que isso vai doer. Essa perda vai doer. Aí todo o translado... Imagina, tipo, morrer fora do teu país é complicadíssimo, fora né, a dor de perder. Aí esse era o meu único clamor, cara. Eu não orei assim por livramento. Falei, eu vou morrer, já era. Prepara o coração deles. E Deus, nessa mesma hora, trouxe uma palavra de Jó, quando Deus estava debatendo com o diabo. E Deus fala assim pro diabo, ó, tira tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. E essa palavra veio no meu coração, sim, muito forte. E nesse mesmo momento eu tive uma paz. Eu pensei, não vou morrer, não é hoje que eu vou morrer. E logo em seguida foi tudo tipo em questão de segundos. Ele falou, vai pra baixo da cama. Aí eu falei, ok, não é hoje, né? Então foi tudo nesse momento de ouvir a voz de Deus, de ter paz, pânico, tudo ao mesmo tempo. E aí, depois de um tempo, a casa silenciou, eles foram embora. Aí eu fiquei sabendo, aí eu notei que a minha mochila, eles tinham levado. Tinham levado minha mochila com todos os meus documentos, incluindo o passaporte, computador, tudo, o laptop. E aí, cara, aí começou a outra luta, que foi como que eu vou voltar pro Brasil sem nenhum documento. Terça-feira, isso aconteceu num sábado, na terça-feira, 11h50 era o meu voo. Aí, cara, e pra ajudar, na segunda-feira era um feriado nacional, velho. Independência de Moçambique. Nada aberto. Falei, meu pai, já era. Aí eu tava sem dinheiro, sem possibilidade nenhuma, assim, natural de comprar uma passagem. De, tipo, tava na dependência total de Deus. Aí alguns amigos, pastores lá locais, missionários, estavam tentando dar um suporte, né? Aí teve uma missionária lá que falou, olha, vamos fazer o seguinte, é a última cartada, a última chance que você tem é ir na embaixada, já no primeiro horário, e a tua equipe vai já pro aeroporto com a tua mala. Então aí vocês vão tentar se encontrar no aeroporto. Falei, não, se é isso que eu tenho, vamos nessa. E foi o passo de fé mesmo. Aí cheguei na embaixada, aí eles deixaram eu passar já na fila, porque a mulher já foi gritando, já, deixa esse aqui passar, o voo dele, aconteceu isso. Aí todo mundo deixou eu passar, assim, tava uma fila gigante, deixaram eu passar. Foi assim, foi uma bênção grande. Aí ela deu um papel, uma declaração de que eu nem lembro direito o que era esse papel, mas era um documento que meio que substituía o passaporte, mas não comprovava. Era como se vocês falassem que você tinha um asilo, assim. Tipo, aconteceu isso, mas aí pra comprovar a minha cidadania brasileira, eu tinha que ir na imigração e pegar o carimbo. Uhum. Só que não ia dar tempo de ir na imigração e voltar pro aeroporto. Aí ela falou assim, ó, vai e tenta, desse jeito. Não sei, eu acredito que eles não vão deixar você passar na fronteira. Aí eu falei, obrigado, saí, peguei uma carona. Aí esse detalhe é meio que engraçado. Peguei uma carona com um cara, parou assim de van. Aí ele me levou pro aeroporto, mas antes de chegar, eu vi o aeroporto, assim. Antes de chegar, a polícia para o cara, velho, para ajudar. Polícia de trânsito. Aí ele, tipo, bem arrumado, assim, tal, com um carro bacana. Eu achei, o cara deve ter todos os documentos. Cara, o cara não tinha nada. Não tinha carteira de motorista, não tinha documento do carro, nada, velho. Aí eles falando em português e eu entendendo tudo, Aí eu falei alto assim, meu Deus. Aí ele falou pro policial, olha, eu tenho que levar esse brasileiro aqui, que o voo dele é agora, daqui a pouquinho. Aí o policial falou pra ele, ok, leva ele lá, mas volta aqui que a gente vai conversar. Se o cara voltou ou não, eu não sei, né? Só Deus sabe. Eu acho que o cara não voltou, não. Eu também acho que não, mas... Aí cheguei no aeroporto, cara, o meu nome já tava sendo chamado, a equipe já tinha feito check-in, já tava tudo... Eles já tinham passado... Tava tudo lá com a minha mala, encontrei com eles. Aí na imigração lá, o cara falou, não, você não pode passar com esse papel, não. Você precisa do carimbo.
Falei, ixi, mais uma batalha, agora eu vou ficar. Não tem jeito, agora eu vou ficar. Aí, essa missionária que foi comigo na embaixada, colocamos ela e esse cara da imigração pra conversar. Aí ela falou, ó, ele veio aqui pra abençoar a tua nação e não sei o que, você é uma porta de bênção, maldição na vida dele. Nossa, mas colocou uma pressão nele. Aí ele autorizou, ele falou assim pra mim, eu tô correndo o risco de perder o meu emprego, mas eu vou autorizar a tua passagem aqui, tua ida. E aí, cara, passei, aí, assim, só dava graças a Deus. E aí, no final, assim, aconteceu várias coisas, até chegar em Curitiba. Mas o que Deus me ensinou, assim, foi a dependência nele e sobre também generosidade, pelo incrível que pareça. Porque lá em Moçambique eu fui, assim, com uma roupinha boa, um celular bacana, assim. E Deus estava toda hora falando comigo, ó, você poderia dar esse celular pra essa pessoa? Eu falava, não, eu trabalhei pra isso. Essa calça, esse dinheiro e tal. Ele tava testando meu coração. Testando. E aí foi quando Deus falou, olha, eu só tava te testando. Eu falei, nossa, tinha que ser tão difícil assim. E, cara, hoje em dia eu não retenho nada se, tipo, Deus me falar assim, ó, da sua vida, eu sei, não retenho nada. É tudo dele, tudo para ele. Então, foi isso o maior ensinamento, tirando dessa história, que poderia ser um trauma, mas pra mim foi um divisor de águas. Assim, a gente fala muito que quando Deus se envolve nas coisas, os traumas viram ensinamentos de fato, né? Assim, sem Deus, muitas das coisas que a gente vive seriam traumas. Pode ser um divórcio, pode ser seja lá o que você passar, não algo extremo igual você passou, assim, não desejo isso a ninguém, inclusive sinto muito pela sua situação. Graças a Deus tiveram muitas pessoas te ajudando, né, e tipo, acho que Deus agiu e conseguiu transformar isso em uma experiência que você carrega pra frente e com certeza ele tava te preparando pro que ia vir nos outros 10 anos ainda. E já indo pra esses 10 anos, beleza, você teve essa situação, voltou, conheceu sua esposa, passo de fé, mudou pra Letônia. Antes disso, o que é a Jocum? E como que a Jocum age lá naquele lugar? A Jocum, Jovens com uma Missão, é uma organização missionária internacional e interdenominacional. Então, nós temos aí obreiros, nós chamamos de obreiros, representando várias igrejas, denominações, pentecostais, carismáticos, luteranos. Eu e minha esposa, nós vamos na igreja luterana lá na Letônia. É um choque para mim, que eu vim de uma igreja pentecostal no Brasil para uma luterana bem tradicional na Letônia, e batistas, enfim. E nós, como Jocum, Jovens com Missão, estamos em mais de 180 países. Nós temos bases missionárias. Nós chamamos de base, não é base militar, mas é base missionária. Ou campus. A primeira base missionária foi na Suíça, já nos anos 60. E aí explodiu que a visão dos fundadores, do Loren Cunningham e da Darlene, ele teve uma visão num dia que ele tirou para orar nos seus 20 anos. Ele já morreu. Ele viu ondas de jovens vindo de vários lugares e indo para todo lugar. Assim, ele viu o globo e ele viu essas ondas de pessoas. E nos anos 60, para você ser missionário, você tinha que fazer um seminário de 5, 4 anos. E aí fazer vários testes. E ele falou, aí com essa visão, ele falou, não, nós temos que invadir o mundo e levar o evangelho. Baseado nessa visão que ele teve. Então ele começou ele e a esposa dele começaram a organizar viagens missionárias para os Bahamas. E tem até uma base missionária que aí tem mais ou menos uns 500 obreiros, que é no Havaí, em Kona, e é lá que eles estavam morando. A esposa dele, a Darlene, ainda mora lá. E aí se espalhou para o mundo inteiro. Nós temos várias bases missionárias no Brasil. Só em Curitiba tem
pelo menos 5 bases missionárias nos Estados Unidos, quase em todos os lugares, de norte a sul, leste a oeste. E na Letônia começou em 1993. 93. Eu não estava lá, né? Então fundaram a Jocum na Letônia, na Estônia, a Lituânia também. E desde desse tempo a Jocum tem trabalhado lá em discipular, pregar o evangelho e também discipular, que eu falo treinamento, né? Pregar o evangelho, evangelismo de rua, evangelismo relacional através do esporte. Nós temos um ministério lá que se chama Efraim, que é trabalho com futebol. A gente ensina futebol para as crianças lá locais e faz um discipulado, ensina a Bíblia para elas. É de graça, tudo de graça. Depois eu vou deixar também, a gente pode deixar na descrição. Com certeza. E tem também uma área que a gente trabalha forte como Jocum no mundo inteiro, que é o trabalho Misericórdia, que é uma ação social. Tipo de uma ação social, que nem aconteceu a catástrofe agora no Texas. Então nós enviamos equipes para ajudar na reconstrução, resgate e tal. Até na Ucrânia, como minha esposa falou, a base missionária lá da Ucrânia tem organizado Ondas de Esperança, que é uma semana construindo casas, aí evangelizando e fazendo trabalhos de treinamento com jovens e adolescentes. Legal. Então é mais ou menos nessa área. Não é mais ou menos, esse é o nosso foco. É conhecer, a logo principal da Jocum é conhecer a Deus, né, que é o nosso principal foco, conhecer a Deus. E a partir disso fazê-lo conhecido no mundo inteiro. Então é como você conhece a Deus nesse caminhar, a tua vontade, a tua sede é fazer Deus conhecido no teu círculo. Local. Cara, é muito bacana. Eu já tive alguns contatos, assim, bem específicos com a Jocum na minha vida. Nunca ativamente, mas sempre recebendo alguém da Jocum, sempre vendo os trabalhos em si. O último missionário, André, que teve aqui, ele falou que a Jocum ia começar a ajudar ele justamente nessa parte de treinamento, que eles começaram lá sem nenhuma instituição, somente com a ajuda de algumas igrejas. E aí, quando chega na parte de estruturar, de ter mais pessoas podendo ajudar, a Jocum entrou e deve ter feito uma boa diferença lá. E é legal, cara, ver esse tipo de trabalho, porque não é muito comum nas igrejas a galera falar disso. Nas igrejas que eu participei no Brasil, a gente falava uma vez por ano, talvez, da Jocum, assim, quando vinha algum missionário ali. Mas mesmo as igrejas que são muito ativas na juventude, você não vê os pastores, as igrejas mesmo incentivando a galera a ter esse tipo de experiência. É sempre, ele vai ser missionário, não vai ficar fazendo nada por um ano. Assim, tem um menino que saiu da igreja que eu tava no Brasil agora, eu fazia parte da Assembleia de Deus lá, que ele tá dando volta, assim, ele foi na Europa, deu um monte de volta lá, agora ele tá nos Estados Unidos, eu acho. E a galera olhava assim e falou, cara, não tem futuro nenhum. E o moleque tá dando volta, assim, gravando. Ele tá muito tentando mostrar esse trabalho missionário, não só indo mas também experienciando as coisas e botando em vídeo, tentando mostrar de fato. Tem sido muito diferente, até pra comunidade. É a primeira vez que eles estão vendo alguém que tá contando a história de um missionário, tá contando a história desse trabalho, que é super importante. E sei lá, eu acho que as igrejas deviam procurar divulgar um pouco mais disso. Assim, eu não falo nem de mandar os jovens, mas se divulgassem para que as pessoas ouvissem mais do que elas podem fazer, né? Até porque teve uma pregação... eu comecei a ajudar lá no Ministério de Jovens agora da MSBN. E Deus tocou no meu coração para eu falar exatamente sobre viver cada fase da sua vida. E eu acho que a juventude é uma fase onde você tem a capacidade de falar, eu vou e vá. De fato, né? Eu vou e não tem nada que vai me segurar ali, não vai ser um ano da minha vida que eu vou fazer uma viagem missionária que vai me impedir de, por exemplo, crescer depois em alguma profissão, fazer uma faculdade, nem nada.
Tem muito jovem que se forma com 16 anos no ensino médio, fica até os 18 sem saber o que vai fazer, perdidinho. Uhum. E podia ter pego 2 anos da vida dele, não, vou fazer uma missão, vou pra algum lugar, vou ver o que é a realidade nos lugares diferentes e acabar se descobrindo. Às vezes vai voltar com a vontade de ser um médico pra voltar para um Exato. missionário diferente. E não tem muito isso, não tem muito essa cultura do sabático útil, né? Assim, o sabático que vai servir o outro, algo do gênero. Né? E às vezes a pessoa vai começar uma faculdade que ela não tem certeza, vai começar uma vida que ela não tem certeza, enquanto Deus tem outro chamado pra ela. Uhum. Ela precisaria experienciar outras coisas pra entender a dependência, entender as decisões. Enfim, eu sou super a favor, não tive essa oportunidade quando eu era mais novo. Acho que hoje eu já sou casado com 24 anos, ainda novo, mas não tive a oportunidade mesmo de viajar tanto. Hoje, infelizmente, tem algumas coisas que me seguram aí no país e não dá pra sair por enquanto. Mas o que você falou é muito interessante, Lucas, porque se os jovens tivessem a oportunidade de conhecer a Deus mais cedo, eles se conheceriam, porque quando você busca Deus, conhece a Deus, depois você se conhece. Então, se eles Exato. pudessem, às vezes, servir numa missão dos 16 aos 18, aos 17, 1, 2 anos, eles se conheceriam nesse lugar porque eles estariam conhecendo a Deus. Fora a experiência, assim, de você estar num lugar... Às vezes o cara tá dentro de um ambiente tão ruim, de fato, pra ele. As pessoas que estão ao redor dele são pessoas que tiveram influências ruins durante a vida. Às vezes os pais utilizam droga, bebida. E aí o cara, do nada, decide sair desse ambiente, tem uma imersão durante 6 meses aí em algum lugar, através da Jocum. E tem essa experiência de ver o que é de fato dificuldade, o que é de fato a necessidade, né? Porque acho que não teve um missionário que eu encontrei até hoje que ele não ficou de cara, tipo, pasmo com a necessidade que as pessoas passam. Do básico, do entender, assim, que a educação brasileira pode ser ruim, a educação básica pode ser ruim, mas a educação básica em outros lugares é muito pior. Tem meninas de 12, 14 anos grávidas, álcool entrando muito cedo na dieta da pessoa, né? Porque não entra na vida, ela entra na dieta diária da pessoa. E às vezes você não tem contato com isso, você não tem menor noção do quanto isso pode mudar a sua vida, o quanto Deus pode mudar a vida dessas pessoas através de você. Sempre tem um pouco que você pode dar, né? Sempre. Enfim. Não, dentro disso, a gente costuma complicar as coisas. Mas o evangelho, ele é tão simples que, cara, não precisa de muita coisa para você fazer a diferença. A gente vê lá na Letônia, por exemplo, só pelo fato da nossa família, como a gente se relaciona um com o outro, como a gente educa os nossos filhos, já há um impacto imenso para as crianças da comunidade que vêm, fazem parte do futebol, por exemplo. Porque não é a realidade deles. E aí eles veem uma realidade diferente, o que cresce neles é a esperança. Eles veem, ok, não é... O que eu experimento não é o ponto final, mas tem algo a mais. Então, eu falo pra galera, o discipulado não tem que haver também a verbal, né? Tem que ser também verbal, né? Mas às vezes é a nossa atitude, o nosso comportamento perto das pessoas que não conhecem a Cristo. Como nós nos amamos, como nós nos respeitamos. E isso gera um impacto imenso que a gente não faz ideia. Então é muito mais simples ser um missionário. Você não precisa largar tudo. Nós escolhemos largar tudo. Abrir mão do nosso salário, abrir mão. Mas não precisa. Viver o evangelho e demonstrar, representar Jesus é muito mais simples do que a gente imagina. Então começa ali com o comportamento. Eu gostei o que minha esposa falou. A transformação começa aqui, começa aqui. Na sua cabeça, depois... E aí que você vai ver. E a nossa expectativa é o oposto. Você tem que ser transformado aí, né? Você vai ser impactado com aquilo. Não, Tem muita gente que espera estar na África para ser missionário, né, cara? Tipo assim, tem essa ideia ainda. Não sei se vocês encaram muito essa muito realidade. passado, muito passado.
Mas, tipo assim, é assim, ah, não, missionário vai pra África, missionário não sei o quê. E, cara, eu já vi tanto missionário que, na verdade, ele pegava ali, ó, todo sábado à noite, ele pegava um monte de comida e ia entregar na rua dele, ali onde a galera, nos pontos de droga, nos pontos que a galera tava necessitada. Vai falar que o cara não é missionário, velho? O cara tá indo lá, tá fazendo missões, tá? Ele começa ali, daí a pouco ele passa 40 dias em Moçambique, daí a pouco ele vai e passa não sei quanto tempo em outro lugar. Mas começou fazendo uma obra social na cidade dele, né? Com certeza. É aquela primeira chama, né? Que começa a acender. Quando você começa a se apaixonar por Deus e começar também... Essa paixão começa a queimar que você não aguenta. Você começa a transmitir ali no teu emprego. E foi isso que aconteceu comigo. Um fato que, infelizmente, a igreja brasileira... Eu falo isso com pesar porque eu vejo dentro da minha família. Talvez eles vão assistir. Mas ser um missionário brasileiro na Europa tem um peso. Tem um peso porque Europa não é lugar. Para muitos não é lugar de missionário. Europa é lugar do quê? De turista. Então ainda tem pessoas, infelizmente, que nos julgam brasileiros. O Brasil é o segundo país que mais envia missionário. Lá na Letônia, na nossa comunidade, no vilarejo de 2.000 pessoas, tem 10 brasileiros. Então o brasileiro, mesmo com esse peso, ele está dizendo sim, eu quero ir, eu vou. Não tenho dinheiro, mas eu vou. E, cara, o fato é que a Europa é o continente que mais... o cristianismo em todos os outros continentes está crescendo e lá está diminuindo. É o único continente que está diminuindo o cristianismo. Tá entendendo? Então, as pessoas ainda estão vivendo com essa cosmovisão de anos África, atrás, de África que precisa de Jesus. É o continente mais evangelizado do mundo. Eu fui para África porque eu tinha mesmo um chamado. Eu tinha esse desejo de ver a realidade. Mas quando Deus me chamou para a Europa, aí eu vi que era coisa Lá que séria. Deus queria, Porque lá, né? cara, você acha todas as culturas. Você vai para Berlim, eu estive em Berlim há um tempo atrás, parece que você tá num Oriente Médio europeu. Uau. Berlim é considerada a capital do Islã, capital do Oriente Médio dentro da Europa. Então, Teve uma vez que eu fiz um curso de teologia, cara, que em um dos módulos tinha uma professora lá que se envolveu durante acho que 30 anos com a Jocum. E ela falava que teve um movimento islã e tal, que cresceu na Europa, que era assim, dava pra você contar a história. Que do ano de nascimento do partido islã lá no local, não vou lembrar onde, eu vou falar Europa, mas devia ser algum país. Tava assim, o partido nasceu com coisas bem estabelecidas, funções estabelecidas e propósitos muito claros. Destruir todo cristão que estivesse no local e expandir a religião islã. Naquele mesmo ano, o Congresso Cristão resolveu orar. Aí no ano seguinte, o Estado Islã tinha crescido, a coisa tinha crescido, funções muito bem definidas, e o Congresso Cristão resolveu orar. E era sempre isso. Um crescia muito, ganhava muito espaço, e o outro resolvia orar. Eu não tô tirando o peso da oração, mas eu tô dizendo que parece que a galera esquece que não é só orar. É oração, tem uma ação através daquilo. E às vezes fica muito nisso. Não, só na África que você precisa ir, no restante não precisa. E lá não, a galera lá tem acesso à internet, eles vão ver de outro lugar, eles vão... Lá é de boa, você pode falar no meio da rua. E... Cara, não vai ser sempre assim, né? Tem gente que tem propósito de ir pros lugares e essa pessoa que vai pros lugares, ela tem a mesma necessidade que outros, e às vezes mais. Porque, eu não sei relação de valores, mas aposto que o missionário que tá na África, ele precisa de menos valor em dólar do que o que tá na Letônia. Em com relação certeza. a financeiro para viver e pregar o evangelho. É muito mais caro um missionário lá. Portanto, ele precisa de mais ajuda. Não necessariamente porque o lugar é mais necessitado, mas porque o lugar é mais caro de se viver. Então, que seja... Já é um... Eu nunca conheci um missionário que não viesse de berço de ouro, claro, que vivesse num nível sobrenatural de sobrar.
Acho que eu nunca encontrei com um cara assim, pra ele falar assim, não, cara, passa meu cartão Black aí, onde passar vai dar certo. Não, é sempre assim, cara, meu cartão acho que tinha que ter Deus fez na frente, passa a água ali na esquina e eu olhe lá, não dizendo que vive na restrição. Pelo contrário, eles têm muita gente que ajuda, normalmente tem muita gente que ajuda. Só que é a dependência de Deus, é a dependência da fé. E quanto mais caro o lugar, imagina se for missionário em Seattle, é muito difícil, cara. É caro viver aqui. Em relação ao cara que é missionário em outros lugares, né? Então, sempre vai ter uma correlação com coragem, vai ter uma correlação com chamado. Não é pra todo mundo. Também não dá pra ficar na pregação de que é pra todo mundo. Não, eu, por exemplo, não tenho nenhum chamado missionário, apesar de, nos locais que eu vou, eu ser sempre alguém que fala de Deus. Estar aqui num podcast falando disso. Mas não é algo que queima no meu coração, como queima no coração das pessoas, às vezes. E existe uma forma de você trabalhar que seja sustentando um missionário, que seja sendo um missionário na sua cidade, que seja... Por exemplo, a gente tem o Movimento Legendários, que está aí crescendo bastante. Eu e o Eduardo, a gente já foi no movimento, a gente continua orando todos os dias, de segunda a sexta. Tem uma reunião que, inclusive, mal dos seres humanos começa a decair a quantidade das pessoas com o tempo, até que vem uma nova chama, que é uma nova leva de pessoas que vai pro próprio movimento e tal. Só que, cara, desde quando tá a Jocum e nova leve, crescendo e crescendo, pra ainda ter essa visão de África, ainda ter essa visão de a necessidade de estar só nos países que são extremamente pobres, em vez de entender que não tá falando sobre pobreza financeira, mas pobreza espiritual e crescimento das outras religiões, né? A nossa esperança, assim, eu digo como representando a organização, representando a igreja até, é nessa geração Z, a geração que tá agora aí, não sei quantos anos você tem? Eu tenho 24. Você é a geração Z. E eu digo que você é um missionário, porque você tomou a iniciativa de abrir essa plataforma, né, juntamente com o Eduardo, para dar voz, né? Dar voz para o cristão que tem valores bíblicos. E, né, você já mencionou que você trouxe outros missionários, abriu oportunidade para nós. Isso é uma forma de fazer missões. Então, tem essas 3 formas, né? A oração, o suporte, seja ele financeiro, seja dando um microfone para o missionário, a possibilidade, ou estando lá, né? Servindo o país. Então, uma coisa que tem queimado no meu coração agora, assim, que é o meu foco principal. Então, não sei se você já ouviu falar que é o 3,2 bilhões. Sabe o que é isso? Não. Então, sabe o que é? 3,2 bilhões são 3,2 bilhões de pessoas no mundo. O mundo tem 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas. Então, de 8 bilhões de pessoas, 3,2 nunca tiveram acesso, nunca ouviram falar de Jesus. Nunca, nada. Difícil pensar Não isso. tô falando em ateísta. Eu nunca ouviu a palavra Nunca Jesus. ouviu falar nada de Jesus. Nunca leu nada, nunca ouviu falar de Jesus. Várias tribos indígenas no Brasil fazem parte desse número, mas a maioria deles estão dentro da janela 1040, que aí pega o norte da África, Ásia, Oriente Médio. Pra quem não sabe, a janela 1040 são os países mais difíceis onde o cristianismo não é aceito de fato, né? E aí, cara, quando eu ouvi falar 3,2, queimou no meu coração. E aí eu tava compartilhando na GEF, na casa do meu primo Jefferson, um abraço pra ele, e da Daiane, sobre esses 3,2. Que, cara, agora pra mim, saber que uma pessoa vai morrer sem conhecer Jesus, sem ouvir falar de Jesus, pesa o meu coração. E se não pesa o coração de um cristão, esse cristão vai ter que rever os conceitos.
Cara, é um dado muito interessante. Acho que a gente fica pensando que já chegou nos 4... Sei lá, desde que a internet chegou pra gente, a gente fica pensando que as informações estão tão bem pulverizadas, né? Que a gente fala, os fim dos tempos estão próximos, etc. Mas, cara, tem 3,2 bilhões de pessoas pra alcançar ainda, que nunca ouviram. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sendo bem sincero. E a Tinha visto Bíblia esse até censo. confirma em Marcos capítulo 20. Marcos, agora esqueci o capítulo, mas tá lá Jesus falando sobre os fins do tempo e tal, tomar cuidado com os falsos profetas. E aí ele fala de todos os povos, todo mundo a ouvir falar dele, e aí chegará o fim. Ele fala sobre isso. Ainda tem aí quase metade da população mundial pra ouvir, Exatamente. tá ligado? Então tem É muito muita trabalho, gente. cara. Então eu digo, quero encorajar vocês aí. Continue com essa pegada. Eu oro para que esse podcast cresça. Cresça assim de uma forma que vocês nem imaginam, que vocês nem sonham. Para você dar o microfone, dar voz para pessoas que têm algo queimando no coração deles. E meu encorajamento para a igreja é isso. Nós temos uma missão. A grande comissão, Jesus não estava brincando sobre a grande comissão. A gente tá perto, a gente tá chegando ali. Sim, com toda certeza. É um papo muito... Tipo assim, esse podcast nasceu pra isso. Nasceu pra gente ter um ponto de missão aqui dentro. Não tem nenhum... Tem muito custo. A gente fala que toda a rentabilidade é negativa aqui. Porque tudo que entra, de fato, acaba indo pra algum equipamento, acaba indo pra alguma coisa. A gente sempre tá reinvestindo de alguma forma. Não que tenha entrado, pra ser bem sincero, nunca entrou nada. Em nome de Jesus, mas a partir de hoje, vai Que entrar. vai entrar aí no futuro e que com certeza, cara, acho que nosso sonho, inclusive não só aqui, é que nossas empresas sejam empresas dizimistas e missionárias, assim, de conseguir sustentar. Assim, eu já tive um sonho muito pessoal de que meu dízimo iria sustentar uma igreja. Come on. Então, tipo assim, sempre sonhei com isso, sempre tive esse movimento. A Bruna, minha esposa, ela sempre fala assim, cara, mas você tem alguma coisa que não te deixa parar. Tipo, eu sempre pensando, eu não consigo desligar. Porque eu sempre penso, cara, eu tenho pouco tempo aqui. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas eu tenho pouco tempo aqui em relação a tudo que Deus já plantou no meu coração e de que Ele quer fazer através da minha vida. E não é uma coisa que veio só no meu coração, mas que já foi reafirmado inúmeras vezes. E é sempre isso, tipo assim, eu não sei quando que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer e que quando acontecer eu quero estar pronto. Eu quero não ter desperdiçado a oportunidade e o talento que Deus me deu pra agir no reino dele, né? Eu acho que isso não se limita a mim, isso nasceu no coração do Eduardo também. E a gente tem esse propósito aqui justamente pra isso. Imagina se um dia o AdSense que a gente ganha aqui pode sustentar uma obra, um campo missionário inteiro na Letônia, na África, ou seja lá onde for preciso, na China. Amém. Enfim, até no Brasil, cara. Às vezes o Brasil tem muito lugar que ainda não foi alcançado, velho. Tem muita gente que precisa ouvir. E o pequeno movimento, esses dias pra trás eu tava conversando com um amigo lá no Brasil e aí eles tem muita gente que invade alguns lugares, aí fica aquele terreno de invasão cheio de gente que não tem acesso a saneamento básico nem nada. E aí eles se juntaram, coisa de 200 jovens e foram pra lá e servir, assim, os 200 jovens formados em medicina, algumas coisas assim, faziam atendimentos odontológico, corte de cabelo, dando dignidade mínima pro pessoal, né? E aí eu lembro que a minha parte no trabalho foi, cara, como que eu posso fazer uma imagem para que as pessoas realmente tenham vontade de ir? Como que eu posso traçar uma campanha de marketing que vai atingir o público que pode ir e ajudar e etc. Então eu tentei com ele ali traçar o máximo de estratégias possíveis para ele conseguir voluntários. Ele tirou do bolso dele para rodar as campanhas e fez as coisas para que pessoas se inscrevessem, pessoas fossem ali para frente. Graças a Deus a gente não precisou rodar a campanha nem para voluntário, porque já tinha muito. Uau. Mas foi mais para que a galera ajudasse com doações mesmo, em relação a levar cesta básica, etc. E já tá na 3ª ou 4ª edição e assim, só crescendo, maravilhoso o trabalho que eles estão fazendo lá.
E é na cidade, cara, não é longe, sabe? A pessoa precisou tirar um dia dela. Uhum. O que é um dia no seu ano pra É. você fazer alguma coisa que de Uhum. fato vai além do teu bolso, vai além da tua cabeça, assim, da tua vida, né? Uhum. E, cara, a sua esposa comentou que você teve na Ucrânia treinando a galera. Por que um cristão quer treinar alguém no meio de uma guerra? Olha, começando a Ucrânia tá nos nossos corações, mesmo antes dessa guerra começar. Essa foi a segunda vez que eu fui para a Ucrânia, minha esposa também já foi para a Ucrânia. E nós, com oração e também a nossa comunidade lá, nossa base missionária, a gente manda uma ajuda financeira para outra base lá da Ucrânia. Então a gente adotou em oração e também financeiramente. Então eu acredito que, cara, nesses momentos que Deus vai se revelar de verdade. Quando tá numa guerra, uma perseguição, quando você tá passando uma que você... É a oportunidade. Eu não vejo como uma barreira, eu vejo como uma oportunidade de crescimento. E se eu posso ser o canal, se eu posso ser a ferramenta para outra pessoa crescer num momento desse, eu vejo como uma oportunidade. E aí multiplicando os talentos que Deus me deu. Porque se eu enterrar os talentos que Deus me deu, eu tô sendo hipócrita e tô sendo injusto com o que Ele me deu. Então, saindo da minha casa, deixando os meus filhos, a minha esposa, pegando um ônibus 20 e poucas horas, eu tava com o joelho ainda meio bichado, fui com uma muleta pra lá. Não, eu fui sem muleta, mas tava com o joelho bichado. Cara, me trouxe muita alegria só de saber, só pelo fato de que pessoas foram abençoadas com o que eu compartilhei. Pessoas foram curadas de traumas. Nós teve alunos lá, eram 11 alunos. Um casal, ele era pastor da Igreja Batista lá em Kherson, na cidade que mais foi atingida pela guerra, lá do outro lado, do lado da Rússia, né? E eles perderam tudo. Eles perderam tudo, casa, ministério, tudo, família. E eles estavam lá, depois dos 70 anos, querendo aprender mais sobre Deus. E eu ter o privilégio, a oportunidade de estar lá, servindo eles, ensinando, debatendo sobre a Bíblia, cara, trouxe muita alegria. E assim, se tiver um convite para eu ir lá no Afeganistão a ensinar, treinar a igreja subterrânea sobre perseverar, sobre a perseverança. E na Coreia do Norte, eu com certeza vou conversar com minha esposa, vamos colocar os riscos na mesa, orar, mas se Deus falar, vai contigo que eu sou, vai lá que eu sou contigo. Cara, eu vou ir. Porque o nosso principal objetivo é servir a igreja. Como missionários, nós estamos aqui para servir a igreja. Então, os riscos. A gente tem risco até de vir para cá. Pegar o carro e vir para cá. Nós temos riscos. Sim. Então, assim, o fato de treinar pessoas, treinar essa juventude, nós somos apaixonados em ver o crescimento, a maturidade de jovens. É isso que nos motiva. É isso que nos motiva. Ver as pessoas se entregando, queimando por Jesus. É isso que nos motiva. Cara, assim, é diferente conversar com vocês. Não tem como dizer que a fé não é transmitida. Eu sei que é pouco tempo, a gente teve aqui 2 horas, mas é diferente de fato ouvir de vocês. Dá uma chama pra gente chegar e não ser uma igreja passiva. Não ser uma pessoa, porque eu acho que assim, igrejas passivas só existem porque existem pessoas passivas lá dentro. Se a igreja tá parada e você chega e faz um movimento, aquilo vai acontecer. Porque Deus vai estar contigo e vai fazer as coisas acontecerem. Se Deus coloca no teu coração que existe algo sendo feito com mediocridade, sendo que Ele te deu um talento para ser excelente, e você vai lá e tem um coração para mudar isso, Ele vai colocar no coração de pessoas que estavam adormecidas a mesma chama que tá no seu coração. E isso é uma realidade em qualquer lugar que você tá presente. Você determina
o como o ambiente vai seguir a partir do momento que você tá lá. Ou você vai se apagar e viver como aquele ambiente, ou você vai se acender e ser luz naquele ambiente. E eu acho que essa escolha de ser luz, ela é sempre mais difícil. Ela é sempre mais dolorosa, ela sempre vai vir com muitos custos. Vocês têm 2 filhos, você precisar ir na Coreia do Norte, vai conversar com a tua esposa, mas, cara, pela fé que eu pude ver em vocês dois, não vai ser um problema pra vocês. Porque vocês já experienciaram a dependência 100% de Deus e que ele não é homem pra que minta, né? Ele não é doido. Eu não tô conversando com alguém que é doido. Eu tô conversando com alguém que ouve um ser que é perfeitamente perfeito. E que isso, de fato, é uma realidade que é muito bom ser transparecida pra gente. É um prazer dar microfone, câmera, tudo que a gente tiver em relação à transmissão pra levar isso pra mais gente. De fato, falo por mim e pelo Eduardo que isso é gratificante, reacende a nossa chama. Tinha um mês quase que a gente não gravava, muito por acontecimentos, reforma e não sei o quê, mas voltamos, estamos aqui, vamos continuar, a série bíblica vai voltar e aquilo, a gente tem uma série aqui que a gente traz os pastores e vai de Gênesis a Apocalipse. A gente não acabou Gênesis ainda, mas tá quase acabando, já foi alguns bons episódios. E aí a gente vai pro próximo até chegar em Apocalipse. Conteúdo pro resto da vida. Exato. E voltar nos principais pontos depois, com certeza. É esse o propósito do Inédito, é ser a gente fala que é o Inédito na América, é porque é a América que ninguém nunca te apresentou. A terra prometida, na verdade, que ninguém nunca te apresentou. Não é pra ser, de fato, a América, mas é pra ser uma terra que todo mundo acredita ser prometida e ninguém percebe que ela tá mais próxima do que a gente nota, de fato, né? E é um prazer receber vocês, de fato. Se tiver uma mensagem pra deixar pra esse povo, foi um pouco mais curto, mas porque a gente já tinha conversado muito a respeito aqui da realidade de vocês. Mas deixa uma mensagem pra esse povo. É a geração Z que é nosso público. É a geração que veio pra ser diferente, que veio tentar contrapor a geração anterior. É mais convencional, estão casando mais cedo, estão tendo movimentos diferentes, mas precisam de não só movimentos, mas uma chama que fala mais sobre dependência, que fala mais sobre tirar do seu próprio umbigo e começar a ver os outros, né? Começar a ver onde você pode transbordar. Então, fica à vontade, o espaço é seu. Obrigado, Lucas. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade. E, na verdade, eu tenho uma palavra para você, eu diria para vocês aí, no link sobre o canal. Eu tava orando e tal. Deus me deu uma palavra para vocês sobre uma visão, assim, que vocês estavam numa sala e aí vocês tinham que cruzar essa sala ou cruzar um corredor, cruzar alguma coisa, sobre cruzar. E aí no chão tava cheio desses water balloon, essas bexiguinhas cheias de água, e vocês têm que cruzar isso. E aí o foco que a gente tende o que a gente tende a focar é: e se estourar um balão? E se esse balão estourar? E Deus quer encorajar vocês a cruzar isso. 1, 2, 3 balões vão estourar, mas não foca nisso, foca no cruzar, foca. E aí tem essa palavra em Isaías 43, versículo 2, sobre cruzar. As águas não te afogarão, o fogo não te atingirá. Então eu tava ali ouvindo e essa palavra para vocês aí. Espero que faça sentido para vocês pessoalmente ou também sobre o canal aqui. E aí pra galera que tá nos ouvindo, a geração Z, ou a geração Millennium, que é a minha, eu diria, deixa essa chama queimar, não só queimar, mas aumentar essa chama. Sempre tem uma chama dentro do nosso coração e a gente não sabe o que fazer. Então deixa essa chama queimar e não tenha vergonha de compartilhar o testemunho, falar. É tudo para a glória de Deus. Então um testemunho de
de uma providência que Deus te deu, alguém, você orou e o morto levantou. É testemunho para a glória dele. Então, quero encorajar aí a todos a queimar mesmo por Jesus. Essa é a oportunidade, esse é o momento que a gente tem para queimar como igreja, a unidade. O tema lá da igreja é unidade, né? Desse ano. Então, queimem por Jesus, assim, estejam unidos e não tem nenhuma palavra, assim, filosófica ou teológica, mas continua queimando, assim, não deixa o fogo se apagar. Como já diria meu amigo David Keelan, anos atrás, né? Acende o fogo em mim. Então deixa o fogo acender e queimar e fazer uma queimança. Uma queimança. Uma queimada completa no nosso coração. Eu esqueci o português completamente. Cara, muito obrigado pela palavra. Acho que faz super sentido com muita coisa. Às vezes a gente não é water balloon, mas a gente fica tentando caminhar em cima de ovos, tentando não chocar nenhum deles, não causar nenhum tipo de bagunça ali, não ser polêmico, não ser alguma coisa, enquanto Deus tá te chamando para ser alguma coisa. É isso aí. Então, de fato, vai atrás, passa pelo meio, fala o que Deus tá colocando no seu coração para ser falado. E tá tudo bem se alguém achar ruim. Faz parte. Ninguém agradou todo mundo. E deixa queimar, de fato. Tem uma música muito massa, né? Que fala isso, deixa queimar, mas eu gosto muito da parte de uma música que fala que somos responsáveis pelo fogo que queima na gente. Então, seja responsável por aquilo que de fato você acredita, seja responsável pelo fogo, seja responsável pelo seu ambiente. Tome responsabilidade pelo fogo e pela falta do fogo que você experiencia naquilo que você vive. Então, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente volte logo mais aí com a série bíblica, com outra pessoa aqui, que hoje eu tô aqui só de passagem, né? O bichinho tá rindo ali atrás, mas tô só de passagem. E fiquem... Posso dar mais um? Por favor. Não é um encorajamento, na verdade é um desafio. Eu gosto de desafiar as pessoas, que é aí onde que a gente cresce. A gente quer ver avivamento no mundo inteiro, certo? Sim. Nós queremos ver avivamento. E a gente ouve dos avivamentos no Asbury, aconteceu avivamento na Índia, enfim. E eu creio que o avivamento começa dentro da gente. Eu tô desafiando o meu primo, Jefferson, pra gente fazer caminhadas de oração na nossa vizinhança lá. Isso é um comprometimento que eu já fiz com Deus, de todo dia fazer caminhada. Caminhada seja de 10 minutos, você acorda às 5 horas da manhã, começa a acordar 4 horas e 50 minutos. Pelo menos 10 minutos de caminhada, intercedendo pela vizinhança, intercedendo pela igreja, intercedendo pelas famílias, pelo povo. Agora imagina se todos os cristãos no mundo inteiro fizessem isso por pelo menos 10 minutos. Começar o dia, ou fazer uma caminhada depois do trabalho, de interceder. Ia ser absurda aí que aconteceu o presença avivamento de Deus, né? Então, 10 minutinhos não é nada, assim, começar o dia ou terminar o dia. Faz uma caminhada ali no quarteirão da sua casa e intercede por todas as áreas, pela política. E eu tô tentando, aqui a nossa rotina aqui nos Estados Unidos tá meio diversificada, a gente faz isso, mas é o comprometimento que eu fiz com Deus. Eu tô convidando o pessoal. Quer vir? Não. Quer vir? Venha. Se não quer, beleza, eu vou. Então aí um desafio para a igreja. Vamos sair para as ruas. Uma forma poderosa e não precisa de muito trabalho, não precisa de muita organização. Nenhum, cara. Fazer seu cardio e faz orando. Exatamente, vai dirigindo, já vai intercedendo. E é isso, meu povo, muito obrigado. Vocês receberam o desafio, espero que vocês aceitem. Nós já estamos precisando queimar uma caloriazinha, vamos aproveitar para queimar. Imagina se alguém entrar no seu bairro, não na sua casa, já recebendo a palavra de Deus através do ambiente, né? Então, fiquem com Deus, espero vocês no próximo episódio. Esse foi mais um do Inédita América.